Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de recursos energéticos, né? A última aula do nosso curso. Essa é uma aula que presencialmente ela funciona melhor por causa da lousa, etc. Mas assim, vamos tentar usar aqui os recursos que a gente tem, certo? Então a gente vai falar um pouquinho de operação e planejamento do sistema, mas a parte natural aí do processo, os rios, como é que isso se dá quando vai planejar a construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Como é que a gente faz esse planejamento, né? Porque imagina que a gente tem um rio enorme, né? A gente vai olhar ali na frente. Onde a gente põe as usinas hidrelétricas, né? Onde que elas estão, onde que elas ficam, para a gente ter uma ideia da magnitude do tamanho do Sistema Interligado Nacional de Energia, que a gente já falou nas outras aulas, já explicou como é que funciona o Sistema Interligado, é um sistema de transmissão de energia aí no Brasil, e é para a gente ter uma ideia de como que isso funciona na prática, que é o tamanho disso, né? Então aqui a gente tem o Sistema Interligado Nacional de Energia no Brasil, ali tem todas as redes de transmissão aí do Brasil, eu não sei nem se as redes estão totalmente atualizadas, mas é alguma coisa parecida com isso aí de qualquer forma. E aqui a gente tem a Europa, né, em escala, né, isso está em escala, e se a gente for fazer um cruzamento disso aí, a gente vai ver que o Sistema Interligado Nacional de Energia, ele equivale quase que a alimentar um pedaço da Rússia ali, não chega a pegar a Rússia, né? Mas na verdade toda o leste europeu e o oeste europeu, né? Exceto a Rússia, a gente vai ter aí no Sistema Interligado Nacional, ou seja, um sistema que ele funcionaria para alimentar basicamente que a Europa inteira, né? Com um pouquinho de expansão aí, ele chegaria a alimentar a Europa, o leste e o oeste europeu aí de maneira geral, tá? Então é um sistema muito grande, muito complexo, ouso dizer que é o sistema energético aí dos mais complexos do mundo, né? Os Estados Unidos é complexo, os Estados Unidos tem um sistema energético estadual, né? Diferente do nosso, que é um sistema nacional, e funciona muito, muito bem. O sistema brasileiro, a gente já viu nas últimas aulas, em todas as aulas do curso, é um sistema que funciona muito bem, um sistema que consegue agradar gregos e troianos aí, né? Ele consegue agradar o mercado, consegue agradar o consumidor. E é claro que, como eu já expliquei anteriormente, com o passar dos anos aí, com o passar do tempo, a gente vai ficando com um sistema ainda economicamente muito melhor do que ele é hoje, tá? E ele vai ficar isso naturalmente por conta, principalmente, lá vamos dizer, das decisões que foram tomadas principalmente na década de 90, que não foram decisões, assim, sob a ótica do consumidor, decisões tão boas. Mas, realmente, quando isso acabar, isso tem prazo, a gente vai ter uma energia muito mais barata e um sistema operado nacionalmente, e que esse sistema operado nacionalmente, pessoal, tem uma importância bastante grande, principalmente porque ele traz para a gente uma segurança energética muito importante, tá? Ele tem uma segurança, como a gente já conversou anteriormente, uma segurança energética bastante importante. Pessoal, aqui a gente tem, então, as usinas do Sistema Interligado Nacional, né? Esse aqui é o horizonte de 2011 ainda, mas porque senão o mapa é muito grande se a gente for colocar as usinas novas. E o que a gente tem aqui, basicamente? Pessoal, a gente tem os rios, né? E dentro desses rios a gente vai ter aí as usinas hidrelétricas. Tá? Se vocês quiserem baixar isso aí, é só entrar lá no NNS e pegar o diagrama esquemático das usinas hidrelétricas do SIM. Vocês vão ver que a gente tem triângulos e bolinhas, tá? Todas elas são usinas. Os triângulos são as usinas que a gente chama de usinas de acumulação de água. E as bolinhas são usinas a fio d'água. Qual que é a diferença de usinas a fio d'água para usinas de reservatório, de acumulação de água? As usinas a fio d'água, pessoal, vamos pegar um exemplo que eu gosto de dar. Itaipu, né? Se você olhar o tamanho do lago de Itaipu, né? Itaipu tem um lago enorme, né? Um espelho d'água gigantesco. Só que aquele espelho d'água, ele não gerencia a água por mais de 5 dias. O que eu quero dizer com isso? Lá é uma usina a fio d'água. A fio d'água quer dizer que toda a água que entra ali naquele lago, o mesmo volume de água que entra no lago, ele sai lá no fim do lago, na usina hidrelétrica, ou através de turbinamento, né, aquela água que vai passar na turbina e vai gerar energia,
ou através de vertimento. O que é o vertimento? É aquela água que a gente vê, né, escorrendo ali, quando a gente vê a água numa usina hidrelétrica, aí o pessoal fala, nossa, a usina hidrelétrica ali está gerando energia. Não, ali não está gerando, ali está jogando fora mesmo, a gente está jogando água fora, desperdiçando energia que poderia ser gerada. E por que a gente desperdiça essa energia, pessoal? Porque entra muito mais água no reservatório do que a usina tem capacidade de turbinar. E como ela é uma usina a fio d'água, ela não consegue gerenciar a água que chega e acumular ela ali. Por quê? Porque não é um lago de acumulação, ele é simplesmente um lago. Por que existe aquele lago? Porque eu tive que construir uma barragem para pôr a usina e dar altura para a queda d'água da usina, para ser uma queda d'água mais eficiente em termos de geração. Então, aquele lago ele não tem função de reservar água. Ele é grande, só que na verdade toda a água que chega de um lado sai do outro. Ou seja, eu não tenho acúmulo ali, eu não tenho, por exemplo, uma piscina que eu vou pondo água até quando eu quero. E aí, agora que eu quero que a água saia do outro lado, ela sai. Não, tudo que entra, sai. Eu consigo gerenciar água 5 dias. Mas como a vazão é muito grande ali, principalmente em Itaipu, 5 dias não é quase nada. Quase tudo que entra de água ali está saindo do outro lado. Ou vertendo, que é o vertimento, que é essa água que a gente joga, essa energia que a gente joga fora, porque é uma água que poderia gerar energia. Ela só não gera porque eu não tenho turbina suficiente para gerar, ou através do turbinamento, que é a água que vai passar na turbina e realmente gerar energia, tá? Isso chama-se usina a fio d'água, tá? A usina a fio d'água, toda vez que você olhar uma bolinha aí no sistema, é uma usina a fio d'água. Ou uma PCH, que é uma pequena central elétrica, são todas a fio d'água. A gente não tem acumulação de água, a gente não gerencia a água ali, a gente não faz gestão de recurso hídrico naquele reservatório. Por isso não posso chamar reservatório, né? Naquele lago, vamos chamar assim. Aí a gente tem as usinas de acumulação, que aí a gente tem um reservatório, né? Qual que é a diferença do reservatório? Ele reserva a água, e aí a gente gerencia aquela água. E os reservatórios das usinas, pessoal, eles são projetados por um negócio que a gente chama de plurianual. Então, em geral, eles são projetados para a gente acumular, principalmente um pouquinho mais no passado, aí, 10 anos atrás, o gerenciamento plurianual de 5 anos. Ou seja, eu tenho água ali e eu garanto a geração de energia, de uma certa quantidade de energia, durante os próximos 5 anos com a água daquele reservatório. Tá? Por quê? Porque ali é um reservatório. Eu sei que eu vou usar aquela água e a água que vai chegar não vai sair. Eu vou fechar as comportas e eu vou encher meu reservatório, até um limite, é claro, o reservatório tem um limite de encher, que se eu chegar nesse limite, ou eu tenho que turbinar a água, ou eu tenho que jogar essa água fora. Bom, entendendo que a gente tem 2 tipos de usina, aquelas que acumulam água e aquelas que não acumulam, o que a gente vai fazer então? Eu costumo brincar que se a gente falar que a gente soube, né, na aula passada, que 65% hoje da geração de energia hidráulica, da geração de energia elétrica do Brasil é hidráulica, e ainda depois disso, até chegar aos 83% são energias renováveis, a gente depende da natureza em 83% da geração de energia do Brasil, de energia elétrica do Brasil. Então, basicamente, no Brasil, gerenciar energia, pessoal, é gerenciar água. É gerenciar água. Por isso que a gente, né, o pessoal do curso de engenharia ambiental, principalmente meus alunos que estão assistindo essa aula, nós, como estudamos bastante sobre gerenciamento de recursos hídricos, para a gente gerenciar energia no Brasil é parte da nossa função, porque gerenciar a energia é gerenciar a água. Tá? Então, o que? Fazer balanço de água é exatamente isso que a gente faz no sistema elétrico brasileiro. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? As usinas que são as bolinhas são as usinas a fio d'água, e as usinas que são os triângulozinhos, elas são as usinas de acumulação. E aí, se você olhar, imagina, né, que você vai construir uma usina. Mas por que a gente não constrói um monte de usina de acumulação, Chess? Bom, principalmente por um motivo, porque essas usinas de acumulação, elas alagam uma área muito grande, tá? E o que acontece? A gente tem muito impacto ambiental, então a gente não pode ter muita usina de acumulação de água. A gente pode ter algumas usinas de acumulação. E aí você faz isso estrategicamente para você gerenciar a água, certo? E então vamos pensar que você vai lá construir, pegar um rio, tá? Eu vou mudar aqui de slide, a gente vai voltando. Aqui a gente tem algumas das bacias mais importantes de geração de energia do Brasil, tá?
Então aqui, por exemplo, se a gente olhar aquela bacia grandona lá que está lá do lado esquerdo, são as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, né, que são as usinas novas ali que foram construídas. E aqui nesse bolo aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Ali na usina 10, que é a última aqui embaixo, ixi, não está nem aparecendo para vocês, calma aí que eu vou pôr ela aqui para aparecer, porque ela é importante. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Ixi, eu não estou conseguindo. Aí. Aquela usina 10 ali, ó, que apareceu pra gente, é Itaipu. Bom, Itaipu tá lá embaixo, né? Se você for seguindo o rio de Itaipu aí, ó, para cima, esse rio de Itaipu ele vai passar na usina 8, na usina 9. Como eu falei, os triângulozinhos, nesse caso aqui, pessoal, tá tudo como triângulo, tá? Não é porque ela é usina de acumulação, não. É porque é um mapa que a gente fez para uma pesquisa aí, tá? Vão estar todas como triângulo. Ela está na usina 10, que é Itaipu, vai passar na 8 e 9, Primavera e Rosana. Aí ela vai subir, passar ali na usina 6, depois vai lá na usina 5, né? No meio disso, pessoal, tem um monte de usina aí no meio, um monte mesmo, tá? Uma porrada de usina aí, quase 60% da geração de energia do Brasil está aí nesse miolo que eu pus aí para vocês. E o que acontece? Ali, na usina 5, pessoal, é Furnas. Furnas aqui em Minas Gerais, aqui do lado onde eu estou, aqui em Poços de Caldas, aqui do lado, se eu andar um pouquinho, eu já estou ali nas represas de Furnas. Furnas é uma usina de acumulação de água. Então o que eu faço? Imagina que eu tenho um rio que sai aqui de Minas Gerais, aqui de Furnas, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a nascente dele aqui no leste de Minas Gerais, aqui no sul, na parte sul-leste de Minas Gerais, aqui. E o que vai acontecer? Essa água, essa chuva daqui de Minas, ela vai vir aqui nesse caminho da usina 5 ali, ó, vai chegar na usina 6. Tá vendo que tem um encontro de rios ali? Se você subir aquele rio, a gente vai ter ali a usina 4, 3, 2, 1, tá? Que são as usinas do rio Paranaíba. Então, a hora que encontra o rio Paranaíba com o Rio Grande, que é ali perto, depois da usina 6 e da usina 4, se encontram dois rios. Então, imagina, a gente está vindo um monte de água ali de cima do Paranaíba, encontra o Rio Grande, eles formam o rio Paraná ali, né? Eles formam o rio Paranaíba ali, continua com o nome Paranaíba, e ele vai encontrar ali, depois da usina 7, que é ali em Ilha Solteira, a gente vai encontrar o rio Tietê, que nasce aqui em São Paulo, ó, bem aqui, ó. Aqui perto de São Paulo, nasce o rio Tietê. Ele vai correr até lá na usina 7, encontrar o rio Paranaíba ali, a junção dos dois vai formar o rio Paraná. E o rio Paraná vai descer, liberando a divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, entrar ali no Paraná, ali na usina 8 e 9 é a divisa ali com o Paraná já, que aí a gente tem usina de Rosana e Primavera, uma no rio Paraná e uma no rio Paranapanema, que é aquele outro rio que tem correndo ali para a direita da usina 8. Aquele rio ali, ele nasce ali no estado de São Paulo, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, vai encontrar o rio Paraná ali e vai continuar descendo e chegar em Itaipu. Bom, o que eu tenho? Imagina, pessoal, toda essa água do rio Paranaíba, Rio Grande, Rio Tietê, rio Paranapanema, todos eles vão se juntar e vai chegar aquele volume gigantesco de água em Itaipu. Por isso que Itaipu gera aquela quantidade de água. Imagina, a gente tem a somatória de 4 rios enormes aí que se juntam e formam esse rio gigantesco que é o Rio Paraná. Ali na usina 9, onde a gente tem a usina 9, imagina, ali a gente tem um represamento para essa usina, o lago ali, tá? Vamos pensar do lago por conta do represamento, ele tem quase 15 quilômetros de largura.
Então, mas não é um lago, é um rio com 15 quilômetros de largura. Imagina a quantidade de água que a gente tem ali. Aí depois disso ele ainda vai encontrar o Rio Paranapanema, juntar aquela água do Rio Paranapanema toda que está vindo, que também é um rio bem grande, e vai continuar o Rio Paraná lá para baixo, com outras entradas de rio ali no meio, tá vendo? Tem umas outras entradas ali, menos significativas um pouco, mas também importantes, e vai chegar em Itaipu, aquela imensidão de água, tá? Bom, se você vai planejar esse sistema, pessoal, imagina que você seja o planejador desse negócio aí, né? O gerenciador disso. O que você vai fazer? Bom, eu vou colocar sempre, para mim poder aproveitar essa água, eu vou colocar os meus reservatórios o mais na cabeceira possível, porque eu vou ficar acumulando água. Imagina, se eu acumular água na minha primeira usina, né? Vamos voltar aqui, ó. Imagina que eu acumulo água lá na minha usina número 5. Pessoal, essa água, ela vai andar o Rio Grande inteiro, né? Eu vou pegar os 5 porque é aqui perto de Poços e Furnas, eu vou andar o Rio Grande inteiro. Aí eu vou entrar no Rio ali, juntar com o Parnaíba, vou entrar no Paraná, juntar com o Paranapanema. Isso, ou seja, toda a água que eu acumulei lá em Furnas, ela vai turbinar todas as usinas da cascata. A gente chama isso de cascata de usinas. A gente vai tendo várias usinas em série. Então aquela água que eu acumulei lá naquele primeiro reservatório, ela vai turbinar todas as usinas a posterior. Mas fala, Ties, mas essa usina posterior é a fio d'água? É a fio d'água, não tem problema, por quê? Eu estou fazendo o gerenciamento da água lá no começo do rio. Ah, mas eu faço no começo do rio e não faço mais? Não, eu faço no começo do rio e faço também no meio do rio, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente pegar, por exemplo, um dos rios aqui, vamos pegar esse aqui de cima, ó. A gente vê que tem uma usina de triângulo, né, de reservar água, ou seja, uma usina de acumulação, outra de acumulação, outra de acumulação. 3 seguidas. Aí eu tenho o quê? Uma usina a fio d'água, 2 usinas a fio d'água. Aí eu tenho uma outra usina de acumulação. Aí eu tenho mais uma usina a fio d'água. Aí eu tenho outra usina de acumulação. Por que a gente vai intercalando? Eu tenho uma usina a fio d'água, uma usina de acumulação, 2, 3 a fio d'água, mais uma de acumulação. Por quê? Porque é nessas usinas de acumulação que eu gerencio a água. Já que para mim fazer o quê? Já que eu não posso construir reservatório em todas as usinas, eu construo alguns reservatórios estratégicos que vai fazer com que a gente consiga reservar grande parte das águas, que a gente consiga gerenciar grande parte das águas. Olhando aquele riozinho lá em cima, ó, se a gente pegar a primeira ali, ó, é uma usina a fio d'água, é uma usina de acumulação, um triângulo, depois 2 a fio d'água, depois 2 triângulos, depois 1, 2, 3, 4, 5 a fio d'água, depois 2 triângulos de novo. Ou seja, ali eu vou reservando água. Por que eu vou fazendo isso? Porque, querendo ou não, pessoal, a gestão da água que passa lá em Itaipu, que está a 2.000 quilômetros daqui de rio, andando por dentro do rio, vai estar a mais de 2.000 quilômetros daqui de Furnas, eu gerencio essa água, um pedaço dela aqui em Furnas. Então a gestão da água é feita pensando em todos os rios. E o que eu tenho que pensar quando eu faço isso? Bom, eu estou acumulando água aqui no meu rio. Eu não posso deixar esse reservatório transbordar. Porque se ele transbordar, eu obrigatoriamente vou ter que jogar água fora. Toda água que eu verter é água que eu estou jogando fora, que ela poderia estar passando numa turbina. Então eu vou ter que pensar, a água que chove naquela bacia nova ali, né, entre uma usina e outra, imagina que entre uma usina e outra eu tenho chuva, então eu tenho entrada d'água ali. Fora a água que já está vindo no rio, eu tenho entrada daquela bacia, que a gente chama de bacia incremental. Né? Então, se você pegar a primeira baciazinha ali daquele, vamos pensar esse rio aqui, ó. A primeira bacia dele ali, que é uma bacia de uma usina de acumulação. Aí eu somo a próxima bacia. Aí eu somo a próxima bacia. Aí eu somo a próxima bacia. Vou fazendo assim. Em todas elas eu tenho chuva. Só que eu tenho, além da chuva, a água que já está vindo no rio. Então isso vai juntando cada vez mais água. Eu tenho que pensar que eu não posso acumular água lá ao ponto de, hora que eu for gerar energia lá, vai ultrapassar muito a capacidade das próximas usinas. Por quê? Somando a chuva que vai ter nela. Porque senão aquela próxima usina vai desperdiçar água, vai jogar água fora. E jogar água fora, pessoal, em muitos anos, pode ser o quê? Pode ser que num próximo momento eu tenha que suprir o meu sistema de energia
usando água, usando energia de termoelétrica. E aí o que eu vou ter que fazer? Queimar gás, queimar carvão para gerar energia, porque eu desperdicei água. Então imagina, pessoal, isso aí é um pedaço das usinas do Brasil, essa quantidade que a gente tem. Alguém tem que fazer a gestão disso tudo, alguém tem que gerenciar esse negócio. E quem faz é aquele nomezinho que está lá antes do diagrama, ONS, Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema, pessoal, ele toma conta de todos os tipos de geração. Eólica, solar, esse cara que despacha. Despacha é ele que dá autorização para cada uma das usinas poderem gerar. É claro que as usinas já têm a sua comercialização de energia, que a gente já falou anteriormente, como é que funciona a relação comercial de energia. E aí essas usinas já têm contratos de energia de longo prazo, por exemplo, com outras empresas. Então elas têm aquela quantidade de energia que a gente chama de energia segurada, ou garantia física, que é uma quantidade de energia mínima, que a usina tem que gerar. Tá? Que a usina tem que gerar, não. Que a usina pode gerar, na verdade. Quem determina a energia segurada é a empresa de pesquisa energética. E ela faz o quê? Essa usina aqui, ela tem garantia, certeza absoluta que ela vai gerar 100 megawatts hora todo mês. Então essa empresa, ela pode comercializar esses 100 megawatts por um longo prazo, 5 anos. Né? Então ela consegue receber esse dinheiro muito antes. E as empresas que compram conseguem comprar e ter garantia que elas vão ter esses 100 megawatts todo mês. Por quê? Porque esse é o valor mínimo que a gente tem certeza que vai ter de água ali e ela vai gerar aquela quantidade de energia obrigatoriamente. Todas as usinas têm o seu valor de energia segurada ou de garantia física. Tá? Então, essas usinas, esse é o valor que eles têm certeza que é o mínimo que eles vão gerar. Aí elas conseguem gerar mais do que isso, porque a ONS despacha e vai falando, pode gerar mais, e todas as usinas vão gerando sua energia aí, tá? Isso é uma maneira grosseira, né? A ONS fala como vai gerando, né? Isso quer dizer assim, a ONS quem gerencia isso e quem autoriza, quem faz isso chama despacho, tá? Mas quem faz essa autorização para a geração de energia é o ONS, que é o operador desse sistema maluco aí, cheio de usina, cheio de complexidade e cheio de necessidade de gestão de água. Né? Vocês conseguem entender que a gente tem uma necessidade de gestão de água absurda aí, tá? E olhando aqui, imagina, pessoal, a gente tem aqui, né, olhando o Brasil no plano, mas assim, é interessante, né, a gente pensar que o Rio Tietê, ele vai, se você pegar onde ele nasce ali, né, o Rio Tietê, o Rio Tietê é o mais interessante ali, porque ele vai nascer, se você pegar em linha reta, ele está a 20 quilômetros do oceano. Só que como ele está numa altitude muito grande, ele está lá 1.000 e poucos metros de altura, 900 mais ou menos, 900 mil metros de altura, ele vai correr para o outro lado, ele não vai correr para o lado do oceano, daí 20 quilômetros já cair dentro da água. Não, ele vai correr para dentro do estado, vai pegar o Tietê, vai encontrar o Paraná, vai descer lá em Itaipu, e ele vai desaguar lá embaixo, lá perto da Argentina, lá, né? Então, o que acontece? O rio, ele corre um caminho gigantesco até chegar no oceano. E pra gente, isso é ótimo. Então aí, pessoal, nesse mapa, a gente vai ter rio que vai estar correndo para a esquerda, rio para a direita, rio para cima, rio para baixo, tá? Porque a gente está pegando um mapa aí no plano. Mas se a gente pegar aquelas usinas do norte lá em cima, todas elas nascem aqui, né? Só a gente vê, né? Quem conhece um pouquinho de cartografia aí de rio, você sabe que a gente tem encontro de rio, então quer dizer que o rio corre no sentido que formam as flechas, né? As setas ali. Então, basicamente, o que a gente tem no norte, todos os rios correndo, eles nascem aqui no centro-oeste do Brasil e correm em direção ao norte. Nascem aqui no sudeste do Brasil e correm em direção ao nordeste, por exemplo, como é o caso do Rio São Francisco, por exemplo, que vai correr ali em direção ao nordeste e vai desaguar lá em cima no nordeste, ok? Mas o Rio São Francisco nasce aqui em Minas Gerais, né? E vai correr lá em Simão e vai desaguar lá nos estados do nordeste. Ok? Então aqui a gente tem uma quantidade enorme. A gente tem hoje no Brasil eu não sei exatamente o número, mas vai ter na casa das 150 usinas hidrelétricas aí gerando energia. Quando a gente fala de usina hidrelétrica, a gente está falando de energias que geram mais de 30 megawatt-hora de energia, tá? Tem capacidade instalada de 30 megawatt. Porque abaixo disso a gente considera PCH, tá? A legislação considera
abaixo de 30 PCH, e aí vai ter as subdivisões lá embaixo, abaixo de 5 megawatt-hora, que vai ser mini geração, micro geração, e aí vai redistribuir lá embaixo. Só que a pequena geração está aí mais ou menos entre eu não sei se é 1 ou 5 mega até 30, tá? Mas são gerações menores. Então, quando a gente fala de usina hidrelétrica, dessas 150 e poucas aí que a gente vai ter, a gente está falando de usinas que geram acima de 30, ou seja, usinas grandes. Tá? Então, a gente vai ter de 30, pensando nisso, que eu acho que a menor que a gente tem é 32 aí, até uma usina do tamanho de Itaipu que gera 14 GB, né? Uma a gente gera 30, outra a gente gera 14 mil. Então, assim, é uma diferença grande. A gente tem grandes usinas no Brasil. Né? Até inaugurar Três Gargantas lá na China, a gente tinha as maiores usinas do mundo, que a primeira era Itaipu, e hoje a segunda seria a primeira usina brasileira, a segunda, né, em operação ainda no Brasil, Belo Monte, que ainda não entrou em operação, mas ela vai ser a segunda usina, que ela vai gerar na faixa de 12 megawatts de energia, um pouco menor do que Itaipu. E a gente tem outras grandes usinas aí que geram na casa de 3, 4 megawatts, usinas gigantescas aí no norte e no nordeste do Brasil, tá? Então, assim, isso é a hidrografia do sistema, isso é a forma da gente fazer gestão de energia fazendo gestão de água. Nada mais é do que isso no Brasil. Nada mais não, Tiés, porque isso é muito complicado, realmente. Isso é muito complicado, muito mesmo. Se a gente pegar ali a usina, aquela última bacia lá da esquerda, que é as usinas do Madeira, a gente vai ver que grande parte da bacia hidrográfica já está na Bolívia, não está nem no Brasil, está nascendo ali nos Andes, né? Então ali tem uma geração muito interessante, porque o volume de água que vem dos Andes é muito forte, né? Ali chove muito, né? Tem um regime climático ali alto da Bolívia que faz com que chova muito ali nos Andes, e essa água vem para o Brasil, escorre ali, desce uma grande declividade dos Andes ali, e vem com uma força muito grande, né? Um rio com um volume de água muito grande ali, e vai gerar. A gente não tem muita declividade depois que entra no Brasil, como a gente tem nos Andes, né? Uma declividade enorme. Mas ali a gente vai ter um volume de água muito grande que vem ali das bacias do Rio Madeira, tá? Que são bacias importantes hoje e geram energia. Esse é o grande problema que a gente tem da energia hidráulica no Brasil, né? A expansão dela está todo no norte do Brasil. Se vocês olharem ali, não pega Manaus, ali o Rio Amazonas não está ali, né? Apesar de o rio, a bacia do Madeira ser um afluente do Manaus, do Rio Amazonas, a gente não tem o Rio Amazonas ali. Por quê? Porque se a gente for olhar Manaus, que é onde nasce o Rio Amazonas, né? Na verdade, ele a formação do Rio Amazonas é onde encontra ali o Rio Negro e o Rio Solimões, que é bem em Manaus. De Manaus, pessoal, até ele anda 2.400 quilômetros, mais ou menos, do Rio Amazonas, até chegar na foz dele, que é onde ele vai desaguar. De Manaus até o rio, a foz dele, o rio vai ter 90 metros de desnível. 90 metros de desnível, não é nada 90 metros de desnível. Para a gente ter ideia, aqui em Poços, se a gente pegar aqui o Antas, a última usina do Antas, lá daqui na nossa cascatinha que a gente tem de usinas aqui em Poços, lá embaixo, a última usina que é o Rolador, e a gente pegar o nosso reservatório do Cipó, a gente tem quase 300 metros de desnível em 15 quilômetros de rio. Aí em 2.400 quilômetros a gente tem 90. Aqui em Poços a gente tem 3 vezes o desnível do que tem o Rio Amazonas. Em 2.400 quilômetros a gente tem 15 aqui. Tá? E isso que é uma das dificuldades que a gente tem hoje de gerar energia no norte do Brasil. A gente tem um desnível muito baixo. E aí, bom, pessoal, jogar água em lugar plano, vocês já sabem o que acontece. Eu tenho um alagamento enorme de uma área gigantesca para ter quase nada de altura de água, né, de calado para gerar energia. Isso dificulta bastante. Mas a gente tem aqui no Sudeste, no Sul, ainda bastante usinas já implantadas. E essas usinas, sim, têm desníveis bastante interessantes aí para a geração de energia. Esse é um dos motivos, né? Ganhar calado, né? Ganhar altura, é um dos motivos pelo qual a gente constrói um reservatório, né? Ou a gente constrói um lago. Mas a usina fio d'água tem lago. Muitas vezes ele tem esse lago para aumentar essa altura e deixar a usina mais eficiente.
essa quedinha d'água, aumentar um pouco essa queda d'água. Porque essa queda d'água, também sendo alta, a gente é muito eficiente. Se a gente pegar uma usina muito conhecida que a gente tem, uma das primeiras usinas do Brasil, chamada Henry Borden, a usina Henry Borden fica lá em Cubatão. E o reservatório dela fica em São Paulo, ali no reservatório da Guarapiranga, da Billings ali, né? A água ali que vai para Henry Borden sai de São Paulo a 900 metros de altura, 850, 890, não sei quanto que é exatamente, e vai lá em Cubatão, que o Cubatão está a 30 metros de desnível, 30 metros de altitude. Então, assim, a gente tem uma queda ali de 700 metros de altura. Pô, aquela é uma usina muito, muito, muito eficiente. Por quê? Porque a água cai de 700 metros de altura. Imagina uma queda d'água dessa, né? Então ali a gente tem uma geração muito eficiente, é uma das gerações mais eficientes do Brasil, Henry Borden. Só que é uma usina que é muito pequenininha, não é nem mais usada hoje direito, como geração mesmo, né? Ela é uma usina que, por ser muito eficiente, por exemplo, quando a gente teve aquele apagão, que caiu a linha lá de transmissão de Itaipu, e a gente ficou uma noite aí no escuro, todo mundo, quase que o sudeste inteiro aí do Brasil. Quem startou o sistema foi Henry Borden lá, porque é uma usina muito eficiente. E ela não tem mais tanta função de geração, porque ela é muito pequenininha, tá? Mas só estou, para exemplificar para vocês a importância da queda d'água, que muitas vezes a gente tem que fazer um lago para aumentar essa queda d'água e deixar aquela usina mais eficiente, tá? Então é um dos motivos, não é um único, mas é um dos motivos pelo qual a gente obrigatoriamente faz um lago ali, mesmo a usina sendo a fio d'água, que é o que eu tinha falado para vocês anteriormente, tá? Então esse aqui é o mapa aí das usinas do Brasil, não é o mais atualizado, mas existe. Nesse mapa, se vocês derem um zoom, aí baixarem, vocês vão ver que todas as usinas ali têm a quantidade de geração dela, capacidade instalada, ou seja, quanto é o máximo que ela consegue gerar, né, de energia. E isso para a gente é bastante importante. Aqui a gente tem o SIM de novo, né, que a gente viu lá no começo, mas aqui é o SIM uma forma um pouco mais próxima para a gente. E o que a gente faz, pessoal? A gente está gerando energia aqui em um pedaço do Brasil, principalmente, né, que eu falei, 60% da geração de energia está aqui, ó, no Sudeste. Mas esse Sudeste alimenta o Nordeste, alimenta o Norte, alimenta o Sul, né? Mas então quer dizer que o Sudeste que manda energia para todo mundo? Quando ele está bem de água, porque é ali onde estão as principais usinas, onde a gente tem desnível de água mais favorável para gerar energia, ele manda para todo mundo. Só que uma parte da energia dele vem de Itaipu, que fica no sul, né? Então, assim, a gente tem esse sistema interligado para o quê? No momento onde tem muita água no sul, tem pouca água no sudeste, o que a gente faz? Gera energia no sul. Só que imagina que se eu não tivesse essa interligação, imagina que eu tivesse mais esse problema, né? Que a gente estava vendo o problema, essa variável, que a gente tem a variável de ter que controlar as usinas, ver quanto que previsão de chuva, quanto que vai chover para mim não desperdiçar água e tal. Imagina se eu tivesse isso em cada lugar, né? Aí eu tô cheio de água hoje. Vamos pegar 2014, que foi um ano super seco, né? Que a gente teve o problema de água lá ficou famoso até, o problema de água lá no Cantareira, que ficou seco e tal. Lá no sul tava bombando de água, bombando. Naquele ano de 2014, Itaipu bateu o recorde de divertimento. Sabe o que é aquele que eu falei que é jogar água fora? Itaipu nunca jogou tanta água fora como aconteceu naquele ano. Aí você fala, mas Itaipu jogou água fora? Porque não tinha turbina para gerar, tinha muita água, muita água. Então a gente tem esse problema de, às vezes, tá sem água no lugar e o outro tá com bastante. E aí o que a gente tem essa vantagem no Brasil de ter o sistema interligado? Gera onde tem bastante e manda, tá? Por isso, uma importância da gente ter Belo Monte, por exemplo, hoje. Belo Monte, ela não tem uma complementaridade hídrica com o Sudeste. Quer dizer o quê? Quando está chovendo no Sudeste, também está chovendo lá. Só que, o que acontece? Basicamente, das secas que já tiveram, que eu estudei, basicamente, eu não posso dizer que são todas, mas a grande parte das secas que a gente teve no Sudeste, como, por exemplo, a seca de 2014, no Norte, estava cheio de água. Ou seja, se a gente tivesse Belo Monte em 2014, possivelmente, a gente não tinha tido aquele preço
que foi o preço mais caro da história da nossa energia, que chegou no teto do PLD, que chama que é o preço de liquidação de diferença, 800 e poucos reais, 1 megawatt-hora de energia, provavelmente não teria chegado, porque Belo Monte, lá no norte, ia estar gerando energia e mandando energia para todo mundo. Porque Belo Monte, imagina, com 12 gigawatts instalado, Itaipu gera 14, só que Itaipu é 7 do Brasil, 7 do Paraguai. Lá vai ser 12, mas 12 do Brasil. Então imagina lá gerando 12 megawatt-hora, e 12 gigawatt-hora, né, 12 mil megawatts, mandando energia para o Brasil inteiro. Então o sistema interligado ele é muito importante para suprir esse problema que a gente tem de chuvas sazonais, vento, sol que a gente tem agora, né? E as usinas térmicas também. Põe energia na rede e transmite ela para o Brasil inteiro. E quem opera isso aí também é o operador nacional do sistema que toma conta disso também. Tá? Então, mais um problema aí. Então, não é à toa que no setor elétrico a gente tem a empresa de pesquisa energética, uma empresa que trabalha com a inteligência, com ver o futuro, planejar o futuro. A gente tem que trabalha com um horizonte de longo prazo, né? Vamos dizer assim, ela trabalha com 10 anos e 30 anos. A gente tem o ONS que trabalha no horizonte do curto prazo, que são 5 anos, né? Que é basicamente o que a gente diz que é o tempo dos reservatórios ali, plurianuais, 5 anos. Aí tem o curtíssimo prazo, né? Que é dias, meses, né? E aí esse curtíssimo prazo fica na mão do ONS também. E além disso, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que está por trás disso, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é quem faz o comércio, então, e o Ministério de Minas e Energia, ou seja, todo mundo trabalhando para que esse sistema funcione. E funciona muito bem, pessoal. Para o tamanho do Brasil, a gente viu uma questão em relação à Europa ali, para o tamanho do Brasil, para os nossos recursos, para atendimento do mercado e do consumidor, o sistema energético brasileiro funciona muitíssimo bem, tá? Então é um sistema que o Brasil devia se inspirar um pouco para resolver parte dos seus problemas em como foram resolvidos os problemas do setor elétrico brasileiro. Eu acredito que o setor elétrico brasileiro é um exemplo, não que ele seja perfeito, claro, tem muita coisa que pode melhorar, sim, mas ele é um sistema que funciona muito bem. Atende o mercado, atende o consumidor, deixa a maior parte dos representantes aí felizes com a situação. Aqui é uma especificidade, né, que para mostrar para vocês, a gente tem ali Itaipu gerando 14 GB, e a gente tem as outras usinas ali embaixo, que também fazem importações aí, com a Argentina, com o Paraguai, lá em cima com a Venezuela, e a gente tem então aí essas redes de transmissão aí de energia. E aí sobre o que a gente vinha falando, né, pessoal, dessa complexidade, a ONS tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em custo, porque complementar energia com geração térmica, pessoal, a água não tem preço, ela está passando ali gerando turbina. A partir do momento que eu tenho que ligar a térmica, o gás custa, né? Eu tenho que comprar gás e gerar energia. Então, sempre que eu passo, por isso que em 2014 ficou caro, porque a gente não tinha água no Sudeste, que é o lugar que mais gera energia no Brasil, a gente não tinha Belo Monte ainda funcionando. O que aconteceu? Eu teve que comprar gás, teve que reativar usinas a gás que estavam paradas para gerar energia naquele momento. Então, assim, é uma energia muito mais cara. E a gente teve que gastar mais. Agora, você imagina que a ONS tem essa função aí, usar a água da hidrelétrica. Então, se choveu, ela usa. Se não choveu, ela pode ter um déficit de energia. E as usinas térmicas, o que acontece? Para complementar a geração, complementação de energia é a complementação térmica, né? Que é a complementação térmica, é usar energia térmica quando eu não tenho água. Então, o que acontece? Se eu tenho seca, eu tenho que usar a térmica. Se eu não tenho, o que acontece? Eu posso ter, se eu tenho muita chuva e eu estou usando a térmica, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar água fora. Eu jogo água fora em detrimento a uma usina térmica, que não faz sentido eu pensar nisso, né? Então, esses custos aí total, um custo imediato, que é essa decisão da geração hoje, e o custo futuro. Ou seja, se eu não acumulo água hoje em alguns reservatórios, isso pode me gerar um custo futuro. Então, eu tenho que pensar em otimizar o meu sistema para quê? Para mim gastar a quantidade de água hoje suficiente para mim gerar energia e para gerar energia no futuro. Não deixar toda a energia do futuro ser térmica, porque senão eu vou aumentar muito o preço. Então, eu tenho que
equilibrar isso, fazer com que hoje eu gere energia num custo um pouquinho mais alto para evitar um pico de custo no futuro. Então, essa operação que é complexa, a ONS tem que fazer diariamente, pensando hoje e pensando amanhã, pensando daqui 2 anos, pensando daqui 3 anos. Eu não posso usar toda a água hoje. Então eu tenho que pensar, nossa, eu tenho que torcer para ter um ano favorável hidrologicamente, para mim conseguir encher os reservatórios, para mim conseguir gerar energia hidráulica, né? E aí vai impactar naquilo que a gente viu no ano passado no balanço energético. Tem ano que a gente gera mais energia hidráulica, tem ano que a gente gera menos energia hidráulica. Por que disso? Porque depende da hidrologia do sistema, né? Da hidrologia ser favorável ou não. E aí, pensando nisso que eu falei para vocês, de médio prazo, curto prazo, né? Que a gente está falando aí, o longo prazo, que é 30 anos, o curto prazo, vamos chamar de médio aqui, né? De um horizonte de 5 anos, que seria o que eu falei dos reservatórios. O curto prazo aí de 1 a 12 meses, né? Que seria no máximo prazo de 1 ano. E o curtíssimo prazo aí, programação diária, que ele vai aí no máximo para 1 semana, né? E ele é feito de aí meia hora em meia hora. O ONS tem que ficar pensando nesse planejamento. E aí a gente tem alguns modelos que são usados para isso, que é até escrito ali. O New Wave e o Decomp, que são os modelos que otimizam o nosso sistema, que tentam facilitar a vida do ONS aí, de otimizar quanto eu gasto, quanto eu gero de energia hoje com as hidráulicas. Qual usina que eu libero água pensando no futuro? Né? Aquele esquema que eu falei, qual usina que eu ponho para gerar energia hoje, para gastar a água dela, pensando que ela vai ser reabastecida no futuro, para mim não ter que gastar tanto com energia térmica. Esse trabalho aí que a gente tem, ele é realizado pelo os 2 modelos, o New Wave e o Decomp, e o Decen, que é um modelo aí já de programação diária, que é praticamente um sistema de planejamento de geração de energia, que é o curtíssimo prazo ali de 1 semana, que já é um sistema de operação mesmo, tá? A gente não está nem falando mais de trabalhar com operação de médio e curto prazo, que é um planejamento ainda que se faz com alguns meses de antecedência. Na programação diária, a gente já tem um sistema de curtíssimo prazo, que é operacional mesmo, aí já é operação rotina mesmo, e de planejar quanto que se vai gerar no dia seguinte, ou daqui 1 hora, daqui 2 horas, tá? Um sistema um pouco diferenciado aí. E aí, como eu falei para vocês, é claro, a gente tem esse mercado de curto prazo e o mercado de longo prazo, que a gente chamou de curto prazo, mercado spot, que é essa venda de energia que foi gerada hoje e foi além do que a gente estava contratado já naquelas energias de garantia física ou energias asseguradas, etc. e tal. Então, pessoal, basicamente essa aula é para mostrar um pouquinho para vocês da complexidade de como funciona isso e mostrar hidrologicamente como é que funciona isso no Brasil, né? A gente que é da área ambiental entender a importância que tem a área ambiental na energia no Brasil. Basicamente, então, como eu falei, fazer gestão de energia no Brasil, que é uma coisa importante, a gente já discutiu nessa disciplina, a importância da energia, a relação dela com o PIB, etc. A importância de gerar energia e aí entender que gerar energia no Brasil, fazer gestão de energia no Brasil, fazer planejamento de energia no Brasil, basicamente a gente está falando do quê? De fazer gestão de água e de fazer planejamento de uso de água, né? E de combustíveis fósseis. E pensar em mecanismos de aumentar isso com geração solar, com geração térmica, com geração, né? Como é que a gente planeja tudo isso? Então, o meio ambiente tem uma função muito importante em tudo isso, tá? A engenharia do meio ambiente, a engenharia hídrica, né? A engenharia de recursos hídricos, a hidráulica, a hidrologia, que a gente tanto estuda, ela tem uma importância muito grande, a climatologia também, muito importante, nessa ideia de pensar a geração de energia futura no país. Tá? Então é só um apanhado aí geral para vocês entenderem assim, um pouquinho dessa importância que a gente vai ter dos recursos hídricos e da questão climática, hidrológica, hidroclimática aí do país na geração de energia do Brasil. Tá bom? Fico aberto para qualquer dúvida que vocês tenham e
me enviem as dúvidas, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.